Salve, salve galera, tá chegando aí, Narandá, Daniel Guerá. Vocês conseguem me ouvir bem aí? O áudio tá saindo? Dá um joinha aí se estiverem me ouvindo bem. A Narandá, você tá ouvindo bem aí o áudio? Oh, valeu Daniel. Valeu, massa, massa. Já já a gente vai iniciar aqui a nossa próxima live. Valeu, Narandá. Com a nossa convidada que já tá aqui com a gente, que é a Narandá MC. E a gente vai bater um papo aqui sobre muitas coisas, né? Sobre carreira, sobre os desafios da carreira também, na música, né? Na arte. E eu já vou chamar aqui a Narandá para entrar aqui na live. Convite feito, só aguardar. Olá! Oi, Boa noite, tudo bem, Narandá? tudo bem? E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá ótimo o áudio, tá ótimo. Que bom. E aí, como é que Como tá? está o meu look? Tá muito bom, tá lindo, tá lindo. O cenário Obrigada, também, obrigada. o cenário também sempre muito bonito. É, é o meu leão. Legal, seu leão. Narana, obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite, né? Você que já é de casa, né, dos nossos coletivos aqui, já participou algumas vezes. E a gente sempre vai fazer esse convite, né? Porque é sempre bom ter você, a sua, você trazendo a sua arte, né? Trazendo a sua fala também, sempre muito expressiva, muito forte. E seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigado por aceitar o convite, né? A gente está fazendo esse ano uma série de lives desta atividade que a gente chama de escuta quebrada, né? E, né, nós estamos já, eu acho que na quinta ou na sexta, né? Quinta ou sexta live. Vai até julho, né? E agora é contigo, né? A gente vai bater um papo aí, um papo aberto, tá? Nada formal, não tem nenhum, não é uma entrevista, é um papo mesmo, beleza? E a gente vai falar, porque assim, pode ser que tenha algumas pessoas que nos seguem, né? Que seguem o nosso coletivo, que ainda não assistiu uma live com você e não te conhece, né? Então eu vou aproveitar e passar a palavra para você fazer um resumo, uma apresentação sua, né? De quem você é, com o que você trabalha, qual que é a sua arte e onde você mora também. Oi, gente, para quem não me conhece, muito prazer. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui novamente. Baixa Pá, Nteroea, Mondocene Nhuambarete, Ronilson, Apoimé. Gratidão a todos pela presença. Os meus amigos, parentes indígenas, o Ronilson está aqui, a galera que é daqui do MS. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia, sou conhecida como Anarandá. Eu sou daqui de Mato Grosso do Sul, sou da etnia Guarani Kaiowá. Minha idade eu não vou falar, vocês têm que acompanhar meus stories para vocês saberem. Ah, ah, ah. E sempre eu me sinto muito bem de falar, principalmente aqui no Salve Quebrada, onde abre uma porta para nós, principalmente para mim, como indígena Guarani Kaiowá, daqui do MS. Aqui eu me sinto em casa, é real. Eu me sinto em casa e, para quem não me conhece, né, que é o novo seguidor do Escuta Quebrada, já vai me seguindo. E para quem não conhece Escuta Quebrada, que são meus seguidores, ó, já vai seguindo também. É uma página muito boa, onde a gente bate papo sobre a nossa resistência, sobre a nossa luta. E eu tô feliz. Hoje é o dia da mulher, né? Digamos assim. O dia da mulher é todo dia, né? A nossa luta
é todo dia, mas hoje, na maior parte, as pessoas estão comemorando, né? Estão se reunindo justamente para dialogar sobre a luta das mulheres. Agora há pouco eu estava participando de uma rede de saberes, onde aqui na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, estavam sendo organizados pelo Sinasef, que eu fui convidada. Então eu cheguei da apresentação, já abri live, já entrei, já vi um monte de parentes indígenas também que estão longe, que não pode estar presente hoje, agora, né, que foi às 5 horas, mas pode estar presente agora aqui ao vivo, né? Olha só como a Narandá é guiado pela ancestralidade, gente. Então, eu estou muito feliz e muito obrigada, Tiago, pelo convite novamente. E assim a gente vai seguindo o nosso diálogo. E eu sou muito fã do Tiago, porque ele é um... Nossa, se vocês quiserem ver o trampo dele, é um ótimo fotógrafo. É isso. Obrigado, eu agradeço aí as palavras, agradeço a apresentação. Vou aproveitar também para os seguidores da Narandá, né, que estão entrando na live, para entender um pouquinho, né, eu vou me apresentar novamente, eu sou Thiago, eu faço parte de um coletivo cultural, né, que trabalha também bastante com audiovisual, daqui da cidade de São Paulo, né, eu falo então diretamente de São Paulo. Eu estou numa região, num território chamado Jaraguá, né? Não sei se alguém conhece, alguém conhecer. É um território indígena também, né? Um território Guarani-Buá. E a gente, né, tem esse coletivo e a gente começou a fazer essas lives justamente por causa da pandemia, né? Em 2020. E foi legal o que você falou na sua apresentação, Anarandá, porque as lives, elas permitiram isso, esses encontros, né? Possivelmente seria muito difícil te conhecer, talvez eu nem conhecesse assim, talvez a gente nem conversasse, né? Nem se tivesse se aproximado se não fosse essa possibilidade desses encontros virtuais, né? Então, é muito bom isso também, que a gente conseguiu, pelo nosso coletivo, trazer, né, outras pessoas de outras regiões, principalmente povos indígenas, para a gente trocar uma ideia, para a gente cruzar as nossas ideias e falar sobre tudo, né? Principalmente da luta, da resistência, principalmente de arte também. Né? Então, uma boa noite para quem está chegando aí, fica com a gente até o final. Bom, você falou, né? Você citou, né, Narandá, sobre o dia de hoje, a data de hoje, né, que é o Dia Internacional da Mulher. E no ano passado, foi no ano passado, né? Ano passado que você esteve em Brasília, né? Num momento em que os povos indígenas se reuniam, né? Para fazer uma pressão contra o marco temporal que estava em votação no STF, né? Então, eu queria, assim, que você falasse, assim, um pouquinho de como que foi essa experiência, porque você esteve lá e depois teve o encontro das mulheres também, né? A Marcha das Mulheres, se eu não me engano, né? E na sequência. Queria que você comentasse um pouquinho de como que foi essa experiência, de como que foi essa vivência, que deve ter durado alguns dias, né? Lá por Brasília. Para aproveitar, né, que hoje é o Dia Internacional da Mulher, queria que você voltasse esse dia, né, e trazesse algumas lembranças de como foi esse momento para você. Nossa, para quem está entrando agora, boa noite. Estou aqui na página Escuta Quebrada. E, bom, a minha experiência, quando eu estive lá com os parentes, eu pude ver que nós indígenas estamos lutando pelo mesmo, a gente está na mesma luta, né? Território, nossa floresta, nossas águas, principalmente as mulheres, sabe? E as mulheres indígenas que me convidaram para estar na marcha, onde eu estive no ano passado, foi muito incrível. Para mim, é o melhor encontro que eu tive assim com os parentes indígenas de várias etnias. Que engraçado assim, que já conhecia a música O Feminicídio, por exemplo, que alcançou os 4 cantos do Brasil. E quando eu encontrei os parentes lá,
as pessoas, as mulheres viam, falavam assim, Anarandá, eu te conheço, eu te sigo. Ah, eu gosto muito do seu clipe, vamos tirar foto. Anarandá, o que você falou realmente é verdade, eu passei por isso. Então, várias mulheres estavam me procurando para falar sobre o que eu represento, sabe? Que eu represento elas através da rima. E aqui no MS também foi um grupo de mulheres. Tem um grupo de mulheres que a gente vai assim, a gente não, todo mundo não se conhece, assim, digamos assim, o mundo é muito gigante, né? Então não dá pra gente conhecer assim todo mundo. E quando eu saí de Dourados para ir para Brasília, as mulheres já me secaram logo no início, antes de subir no ônibus. Anarandá, eu te conheço, Anarandá, sou tal fulana, eu te sigo, eu acompanho suas lives, eu acompanho as suas entrevistas, então aquilo já me deu força indo daqui até lá. Só que quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, antes tinha um evento que é Cunhangueta-Iguaçu, que é uma Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, que aconteceu lá em Brasília. E antes disso eu falei assim, nossa, tudo que eu conheço, tudo que veio de lá já me conhecia, e será que vai ficar por isso mesmo? Aí foi chegando uma surpresa assim para mim, que quando eu fui almoçar, me falaram que assim, Anarandá, nós queremos que você faça a abertura da Marcha das Mulheres, cantando o seu rap. Aí eu falei assim, o quê? Eu cantando? Aí sim, nós queremos você lá no palco. Aí aquilo me deu muita força, porque muitas das mulheres que têm sonho, estão na aldeia, querem estar no palco. Só que muitas vezes as portas não são abertas. E muitas mulheres também são mortas e junto com o seu sonho é enterrado junto com essas mulheres e não pôde estar presente. Então aquilo me deu muita força para que eu possa estar lá cantando pelas mulheres que já foram, pelo meu povo, pelas crianças que estão agora e que serão gerações futuras. Então isso para mim, quando me deram esse convite para fazer as apresentações, já veio tudo na minha mente. Eu já imagino já as crianças tendo a inspiração e realmente isso que aconteceu. É realmente isso que aconteceu, porque muitas mulheres vêm com apoio, muitas mulheres têm me dado a mão para continuar. Muitas vezes eu me sinto baixa assim, sabe? Nem em todos os momentos a gente se sente bem. E quando eu estou me sentindo baixa, as próprias mulheres me deixam uma frase de encorajamento, me mandam um vídeo, me mandam uns stories que já foi do passado, que já fizemos, que eu já fiz a apresentação, e vê e me dá essa força. Então, a Narandá voltou mais forte depois desse encontro, porque antes eu não era conhecida, até como você falou, né? A gente, essa pandemia também uniu a gente. Essa pandemia também fez a gente se conhecer. Então, muita gente tem acompanhado minhas lives e com isso as mulheres também e as grandes mídias assim de indígenas conseguiram chegar até mim. Então, só de ir lá, assim, na marcha, ter encontro com essas mulheres, nossa, para mim foi assim, eu falei assim, eu vou aproveitar cada segundo lá, só que foi muito melhor porque elas me chamaram para fazer a abertura. Então, isso é algo que marcou muito a minha vida. E eu nem estava me dando conta de que a transmissão estava sendo ao vivo, sabe? Que as pessoas lá estavam fazendo, eu estava meio voando assim, sem acreditar que eu estava lá no palco e as pessoas que estavam assistindo, muita gente tinha me marcado, muita gente tinha me assistido e falava assim, Anarandá, eu te vi, achando que as pessoas não estavam ali presentes. Falei, mas como? Aí que eu fui ver as lives que era transmitida, muita gente fora do país também, nossa, se encantou muito com aquilo e eu falei, nossa, agora eu sou uma figura pública. Foi isso que eu disse. É isso. Tiago, tá sem áudio.
Eu não estou conseguindo te ouvir. Oi, Reinaldo. Oi, Angélica. Eu não estou conseguindo ouvir. Não, não estou te ouvindo. Tranquila. Oi, Ginger. Boa noite para quem está entrando agora. A galera de Salve Quebrado está com alguns problemas de conexão aí. A gente estava conversando agora há pouco. Em áudio? Beijo, Chupuri. Peraí. Tente falar E algo. agora, você consegue me Ah, ouvir? agora voltou. Voltou o áudio. Você não está ouvindo? Sim, agora sim. Peraí. Falhou novamente. Agora voltou. Peraí. Sim, Não, não. agora sim. Voltou? E agora? Tá. Eu acho que tá com um Sim, atraso, tá? Então eu vou sim. tentar falar pausadamente. O áudio tá bom? Eu tirei o meu vídeo. Beleza, vamos seguir. Tá. Depois eu vou fazer a pergunta. Aí quando você responder, aí eu entro de novo com a imagem, tá bom? Beleza. Tá. Bom, eu tinha comentado que sobre a sua fala é cheia de energia, cheia de emoção, carregada de emoção, né? Sobre esse momento, essa vivência que você teve no ano passado lá em Brasília. Agora eu queria te perguntar, porque assim, você foi para lá, para esse encontro, já com uma carreira já em andamento, né? Com algumas produções e com uma música e um videoclipe que você tinha lançado recentemente também. Você tinha ideia, assim, como você mesma falou dos relatos das pessoas se aproximando de você lá em Brasília, você tinha ideia, de que as pessoas te conheciam tanto, assim, conhecia seu trabalho, conhecia o seu último trabalho, o seu trabalho mais recente, que foi a música e o clipe Feminicídio, você tinha ideia desse reconhecimento pelas parentas, pelos parentes? Bom, no início eu não acreditava, não acreditei muito naquilo que eu estava presenciando. Porque eu falava assim, eu tenho, vamos supor, 2.000 seguidores. Desses 2.000 são tudo de longe, um pouco daqui, os meus parentes indígenas daqui. Então não deve ter muito alcance. Só que foi muito ao contrário, porque aqui onde eu moro, no Mato Grosso do Sul, na época, antes de eu ir para Brasília, as portas eram muito fechadas. E eu não saía, eu não me apresentava. Por exemplo, nas lives, eu não me apresentava aqui no MS, era tudo o pessoal de fora do estado de Mato Grosso do Sul. Que era, por exemplo, Salve Quebra, Escuta Quebrada, né? Que já tinha página naquela época que eu já seguia, mas eu falava assim, nossa, será que algum dia eles vão me chamar? Tipo, eu só ficava imaginando, entendeu? E assim também, eu fui pensando nisso, né? Será que algum dia eu vou ser reconhecido, pelo menos pela minha luta, pela minha resistência? Aí foi aparecendo, sabe? Foi aparecendo pessoas, não do meu estado, assim, diretamente, mas sim de vários estados, como Ceará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais. Foi o que me chamaram, assim, fora dos estados, nas primeiras lives, que eu lembro muito bem. Isso antes de eu ir para Brasília.
E também a rede que é uma rede que se chama Decolonidade de Mulheres, que é um coletivo de mulheres onde eles chamam várias mulheres para falar da luta, resistência. E eu só tinha esses contatos, mas sim já tinha os parentes de fora que já via minhas lives, já via música, já escutava, já acompanhava minhas redes sociais, e que para mim me deu muita força, porque eu não tinha essa ideia, não fazia a mínima ideia. Eu falei assim, eu assim, mãe, eu tô indo para Brasília. A minha mãe fala assim, ué, o que você vai fazer em Brasília? Aí eu falei assim, mas você estuda. Na época eu tava estudando, assim, tinha o meu curso, né? Aí eu falei, será que eu vou estudar ou vou para Brasília? Eu falei, vou ter a primeira experiência, eu vou para Brasília. Pronto, aí comecei a conversar com meus professores para ver o que eles achavam. Alguns professores falavam assim, ok, vou ficar uma semana fora, eu vou faltar essa vez. Aí professores deixavam, alguns professores não deixavam, então isso a minha mãe se preocupou um pouco. Aí, no caminho para Brasília, eu fui pensando, será que valeu a pena de eu ter vindo, sabe? Será que, assim, de eu chegar do meu estado lá em Brasília, será que vai valer a pena, sabe? Aí eu tive essa dúvida. Só que quando eu cheguei lá, parecia que as pessoas só estavam esperando a Narandá chegar, entendeu? Porque quando eu cheguei lá, aqui, já saindo daqui, já me deu força. Daí lá, falei, será que a galera lá vai me conhecer? Quando eu fui para pegar o almoço, nossa, muita gente veio, conversou, comentou do clipe, foi chegando. Aí eu me assustei de novo. Eu falei, gente, eu não estava preparado para isso, mas aquilo me deu muita força para ser aquilo que eu sou hoje, entendeu? A Narandá representando as mulheres através do rap, né, Guarani Kaiowá, que é um rap nativo, né, rap nacional nativo. E é isso, Thiago. Eu não tinha a mínima ideia, né, antes de eu ir para lá. Não sei quem me conhecia, quem não me conhecia. Só sei que eu estava indo para ter uma experiência de como era a luta das mulheres lá, assim, junto. Como era a força das mulheres. E realmente eu vi uma coisa muito marcante no meu coração de as mulheres me acolher tanto assim no dia. E hoje em dia eu agradeço, né, as redes das mulheres que sempre apoiam, né? O parente ajuda parente, né? Essa é um hashtag que a gente sempre usa, parente ajuda parente. Então, foi o que me deu muita força. Boa noite para quem está entrando agora. A gente tá... Oi? Sim, agora sim. Você tá ouvindo? Não, legal, dar um salve para quem tá entrando, né? Tá acompanhando a gente aqui, uma boa noite. Ana, você tem, assim, no ano passado foi um ano que aconteceram esses encontros, né? Mas ainda tava um pico assim meio que alto da pandemia, né? Mas as coisas estão melhorando gradativamente, né? Essa coisa do vírus, as pessoas tomando as vacinas, a todas as doses. Então, parece que esse ano vai ser até um pouco melhor desse encontro. As pessoas, os parentes vão se sentir um pouco mais confortáveis também em relação à pandemia. Você tem planos de participar esse ano do ATL ou do encontro das mulheres também em Brasília? Se eu sei que o ATL vai ter, que já está marcado lá, né, que vai ter. Mas o encontro também das mulheres, a marcha das mulheres em Brasília, você tem planos para participar de novo? Sim, bom, na maior parte, né, nós indígenas, para a gente ir até lá em Brasília, a gente sempre fala que é um desafio, né? Porque tem custo de alimentação, né? A gente tem que se alimentar e tem sempre os nossos parentes indígenas que levam os seus filhos, né? E é uma luta, né? Assim que a gente está, assim, a gente realmente está planejando de ir para lá. A gente está, por exemplo, o pessoal que é que é AGE, que é um grupo de jovens onde
a gente tem uma rede de saberes, digamos assim, dos jovens, tanto de mulheres, a gente sempre faz um folder de divulgação para a galera ajudar no Pix, para ir até, né? E a gente está nessa luta. Então, no meu plano, no meu pensamento, eu falo assim que se minha ancestralidade permitir, com certeza, eu gostaria muito de estar novamente com os parentes lá e somar com as mulheres, né? Porque as mulheres, elas são o centro de tudo, né? Assim, e, e a gente está lutando e a gente já está, um grupo daqui que organiza sempre as nossas viagens para lá já está se mobilizando, colocando os cartazes assim para a galera ajudar a gente, porque sozinha a gente não consegue, né? A gente sempre tem que pedir uma ajuda para a galera que apoia as causas indígenas. E essas causas que a gente vai até lá, não é para qualquer pessoa, a gente está indo lá pelos nossos direitos, sabe? Em busca dos nossos direitos. E se a gente não sair do nosso tecorá para ir lá, muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, os nossos direitos vão ser mais violados, as pessoas vão estar para cima da gente, como sempre eles querem fazer, né? E de falar que a gente é incapaz, que a gente como é que é a palavra não sei se é inferior, né? Sempre as pessoas veem a gente como inferior. A gente está aqui, a gente está lutando, a gente está se mobilizando e com certeza o meu plano, se tiver uma vaga para mim, com certeza Narandá, sua vaga tá pronto, vamos ir, com certeza vou pegar minhas malinhas e tô indo, sabe? E encontrar os parentes lá, entendeu? E não, quando eu vou nesses lugares, eu não vou por querer, assim, como as pessoas dizem, bobear, brincar, não. Eu vou lá, ao mesmo tempo que eu tenho contato com elas, eu consigo fazer muitas pesquisas sobre as lutas de outros povos, a luta de outras mulheres de outras etnias. Então, isso dá o quê? Uma inspiração para a gente poder transformar isso em arte, né? Como música, trazer isso, as lutas, né? Através da rima. Hoje em dia, eu não estou mais cantando, por exemplo, só a minha história. São várias mulheres que estão, sabe? E futuramente eu pretendo ajudar as mulheres que estão na retomada, as mulheres que estão nos territórios, transformar tudo isso, as vivências delas, as nossas dores, né, que a gente sempre passa. E é isso, Thiago. Eu, com certeza, o meu plano é isso também, de se surgir uma oportunidade para poder ir, com certeza eu vou estar somando com a galera. Não estamos escutando. Eu não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Thiago. Voltou, acho que é seu áudio. Voltou, voltou. Você tá me ouvindo? Oi, Vanessa. Tá, boa noite. Sim, agora dá para escutar. Dá para escutar você. Voltou? Que bom! Uhul! Tendo um papo aqui com a Ana. Mas se você quiser retomar, que eu acho que eu me perdi agora também quando interrompeu. Ah, interrompeu? Sim, eu Interrompeu estava bem no falando finalzinho. sim, eu estava falando assim que o meu plano, com certeza, está assim pensando em estar com as mulheres novamente lá em Brasília, né? Tudo que eu vivi lá já serve como uma experiência e uma inspiração.
E com certeza está no meu plano de eu ir lá esse ano novamente. Vai Legal, ter. muito bom. Muito bom e vai dar certo, viu? Vai dar certo porque a gente se junta, a gente dá um jeito. Quando vocês fizerem o flyer anunciando o pedido de ajuda, né, de contribuição, a gente vai dar o jeito, a gente um pouquinho de cada um. Você pode ter certeza que vocês vão conseguir sim. É importantíssimo vocês todos os postos de todas as regiões estarem em Brasília no ATL, né? E é como você falou também, né? Esses encontros são muito importantes, essas conexões são importantes, porque vai se tecendo ideias, né? Resistência. Vocês todos juntos lá reunidos vão tecendo essas ideias, resistências, politicamente falando, assim, né? Isso é muito importante, com certeza. E, bom, agora eu queria sair um pouquinho desse contexto, né, do ATL, né, que a gente comentou desde o início da live, né, que você, né, trouxe pra gente aí como foi a sua experiência no ano passado. Agora eu queria falar um pouquinho sobre música, né, assim, mais diretamente falando sobre a sua arte, né. Uma delas, né, porque para quem não conhece a Narandá é cantora, é compositora, é atriz também, né, locutora, professora de Guarani, né, vale muito a pena segui-la no Instagram e ver no YouTube também, que ela né, tipo, solta uns vídeos ali, né, a Narandá sobre palavras em Guarani, né, e vamos falar um pouquinho de música, né? Eu queria que você falasse assim, como que você avalia, como que você vê a música indígena, a música cantada por mulheres indígenas, né? A gente tem tanto no campo do rap, temos algumas grandes artistas, né? Como também uma música mais não voltada muito para o rap, é uma música mais, vamos dizer assim, mais regional daquele povo. Como que quais são as suas inspirações? Como você avalia esse cenário da música indígena, da música feminina indígena? Bom, é, primeiro assim, né, a voz feminina, ela é muito importante, principalmente vindo de indígena, porque ela não só apenas uma música, né? Nós temos sim vários estilos musicais, nós temos vários artistas indígenas, principalmente mulheres cantando com estilo diferente. E tem uma coisa que nós temos em comum, que a gente canta sobre a nossa luta. E sempre na música ancestral, a gente usa o instrumento como um baracá, a gente usa muito o taquapu, que é um instrumento sagrado também pelos povos indígenas. Então, os artistas, principalmente as mulheres, têm muito